O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós continuamos na liturgia dominical a leitura do Evangelho de Mateus. Na verdade, já faz 3 domingos que nós começamos a ouvir Jesus dando as instruções do reino de Deus, que compreende do capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Jesus iniciou contando parábolas. E agora Jesus apresenta o reino de Deus e instrui os seus discípulos a partir de um fato concreto. É importante perceber que nesse intermédio das parábolas, para este episódio que nós acabamos de ouvir, nós vamos percebendo que os judeus rejeitam a proposta de Jesus. Os judeus rejeitam o reino de Deus, ou, como diz Mateus, o reino dos céus. E após a morte de João Batista, como nos fala o Evangelho, Jesus vai para um lugar deserto. E ali, pensando que está indo para um lugar afastado e deserto, ali ele encontra uma grande multidão. Uma grande multidão que vai ao seu encontro em busca não só do milagre, mas em busca da palavra, em busca do Messias que eles tanto desejavam, que iria libertá-los, libertar o povo de Israel da escravidão que eles viviam. E Jesus vê que aquela multidão e sente compaixão. Jesus sente compaixão daquela multidão ao ponto de que até mesmo começa a realizar algumas curas. E o dia se foi. E os discípulos chegam com Jesus e dizem: olha,
despede a multidão, para que a multidão possa ir nas cidades e povoados comprar comida, porque nós não temos comida aqui. Não tem comida. E aqui nós vamos vendo uma atitude dos discípulos que talvez seja a atitude de muitos de nós ainda hoje. Por que os discípulos pedem para que Jesus despeça a multidão? Porque eles não querem ser responsáveis pela fome daquelas pessoas. Eles não querem ver o sofrimento da pessoa, daquela multidão. Então preferem que eles possam voltar para o seu povoado ou para as cidades vizinhas para comprar aquilo que eles precisam. Talvez quantos de nós, diante de tantas pessoas que sofrem, e aqui não devemos recordar apenas a fome do alimento, mas tantas outras fomes que nós vamos vendo pessoas passando ainda hoje. A fome da atenção, a fome da justiça e tantas outras situações. E os discípulos preferem não ver, não se sentir responsável ou responsáveis do sofrimento daquela multidão. Talvez quantos de nós preferimos fazer a mesma coisa para não nos sentirmos responsáveis, para não nos sentirmos participantes da dor e do sofrimento de tantos irmãos e irmãs. Ou até mesmo hoje nós delegamos os responsáveis. É o governo, são as políticas sociais e tantas outras coisas que são os responsáveis por fazer a caridade. Mas Jesus, com esse episódio, apresenta para os seus discípulos que eles também são responsáveis pelo sofrimento daquela multidão. E a resposta de Jesus: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Talvez diante da resposta de Jesus, a única coisa que os discípulos conseguem dizer: Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Que na verdade, na Sagrada Escritura, aqui nós encontramos um valor simbólico. 5 pães, 2 peixes, 7. Que simbolicamente na Sagrada Escritura significa a totalidade. Ou seja, reuniram ali tudo o que tinham. Tudo o que tinham. E aí mais um ensinamento nós vamos vendo que Jesus vai conduzindo os seus discípulos. Não é preciso que a multidão vá embora. É preciso que eles aprendam a partilhar o pouco ou o muito que eles têm, de forma que na partilha ninguém passa fome, ninguém passa necessidade. Mas o que nós vemos na nossa realidade hoje é que a lógica da cultura, do mercado, da economia, é que nós precisamos acumular bens, que nós precisamos aumentar a nossa riqueza. Talvez quantas nações têm tanta riqueza e muitas passam a miséria extrema. E nós acompanhamos tudo isso pelos jornais, pelos telejornais. E até podemos dizer, bom, então isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas quantos de nós temos comida com fartura e há alimento que se estraga na nossa casa? Quantos de nós temos o pão de cada dia e desperdiçamos aquilo que é colocado na nossa mesa? E esquecemos que enquanto nós desperdiçamos, há tantas pessoas que morrem, não só passam fome, mas morrem de fome. Morrem de fome. Então Jesus, no Evangelho de hoje, na verdade,
ensina aos seus discípulos que é preciso aprender a compartilhar. É preciso aprender a partilhar o muito ou o pouco que se tem. E aí, na conclusão do Evangelho, nós vamos percebendo que todos ficam satisfeitos e ainda sobram 12 cestos. Ainda sobram 12 cestos. E aí nós poderíamos nos perguntar: será que eu sou capaz de partilhar o pouco ou muito que eu tenho para aliviar a dor e o sofrimento de tantos irmãos que muitas vezes até batem a nossa porta? Como é que eu estou agindo diante do alimento que eu tenho? Talvez quantas pessoas com carência até mesmo de atenção de alguém que possa escutar, aqui levando já no outro sentido, a fome, como dizia no início, a fome da atenção. Quantas pessoas hoje têm carência de que as pessoas lhe deem atenção? Porque hoje nós vivemos um tempo onde o que nos interessa muitas vezes são as redes sociais. Não importa mais o outro. E olhando a primeira leitura que nós ouvimos hoje, tirado do livro do profeta Isaías, acompanhamos Deus, por meio do profeta, que chama o povo de Israel para um banquete. Assim como no Evangelho que nós ouvimos hoje. Jesus que coloca um banquete para aquele povo que estava com fome. E se nós formos ver, muitas vezes a imagem do banquete é apresentada na Sagrada Escritura como uma imagem da glória celeste. Porque o banquete significa o lugar do encontro, o lugar da partilha, o lugar da comunhão. Porque de fato, quando se sentavam à mesa, era justamente para fraternalmente comungarem também das mesmas conversas, dos mesmos ideais. E aí nós vamos vendo o quanto era importante na cultura judaica a imagem do banquete. E aí nós poderíamos trazer para a nossa realidade hoje as nossas refeições, seja o café da manhã, seja o almoço, seja a janta. Como é que a nossa família tem feito as refeições? Será que na nossa casa conseguimos sentar para fazer uma refeição, para fazer comunhão? Não é só se sentar à mesa, mas fazer comunhão. Porque na mesa nós partilhamos as nossas dores, alegrias e sofrimentos, e ao mesmo tempo nos animamos para continuar a nossa jornada. Mas quantas vezes, no dia a dia corrido que nós temos, não temos tempo para sentar à mesa com a esposa, com o esposo, com os filhos? Talvez os filhos nem veem os pais, ou o pai ou a mãe, porque tem que sair cedo para o trabalho, e quando volta à noite, os filhos já estão dormindo, e não tem oportunidade nem sequer de conversar. Mas também quantos de nós, às vezes, e aqui poderia ser algo mais próprio dos jovens, mas que se tornou comum para todas as idades praticamente, quantos saem para fazer uma refeição fora de casa e, na verdade, se sentam à mesa apenas para mexer no celular, por exemplo. E uma vez aconteceu até um fato interessante. Um grupo de jovens tinha se sentado num restaurante e se sentaram e começaram a mexer no telefone. E depois de um bom tempo ali sentado, um deles chamou o garçom e perguntou se ia demorar muito chegar o pedido deles. E o garçom disse: mas vocês nem fizeram um pedido.
Vocês se sentaram, começaram a mexer no telefone e não fizeram o pedido. Talvez quantas vezes isso tenha acontecido ainda hoje. Não se trata só de sentar à mesa. Se trata de se colocar à disposição para partilhar, não só o alimento, mas também a vida. Para comungar a vida um do outro. Talvez quantos de nós acabamos muitas vezes desvirtuando o sentido de fato de sentar-se à mesa para conversar, para se conhecer e ao mesmo tempo fazer com que aquele momento seja um momento rico e que seja um momento de fortalecimento na nossa caminhada. E aquilo que nós fazemos hoje é justamente no dia do Senhor, nos sentamos para ao redor da mesa da Eucaristia nos alimentarmos do pão da palavra e do pão da Eucaristia. Nos reunimos em torno do altar para comungar, para fazer com que o Senhor possa fazer parte da nossa vida e ao mesmo tempo pedimos que Ele nos permita fazer parte da vida dEle. Mas quantas vezes também o nosso sentar-se para celebrar a Eucaristia se torna apenas uma mera obrigação, porque eu aprendi que eu sou obrigado, eu tenho que ir para a missa aos domingos. É preciso perder. Eu não tenho que ir para a missa porque sou obrigado, ou porque eu tenho um preceito. Eu preciso aprender a ir à missa pelo amor e pelo encontro que eu terei com Jesus, na sua palavra e na Eucaristia. Peçamos, então, nesta celebração, que o Senhor possa de fato nos fazer redescobrir o grande valor que é a partilha, mesmo diante de tantos sofrimentos. Podemos não resolver o problema do mundo, mas podemos resolver o problema daquele que está mais próximo de mim. E ao mesmo tempo, compreender como vai a minha família, como vai o banquete que eu celebro na minha casa, ou nem isso tem. Peçamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que nesse mês de agosto, o mês dedicado às vocações, possamos rezar uns pelos outros e que o Senhor possa fazer tantos chamados e ao mesmo tempo que cada um que é chamado, cada um que é vocacionado, possa dar o seu sim na liberdade e na fidelidade e, sobretudo, assumindo os compromissos diante do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.